Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Verônica do canal Trago um Livro e hoje eu trago o livro A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Enquanto Velha, Velha Enquanto Jovem, de Clarissa Pinkola Estés. Esse livro eu li no dia do meu aniversário de 40 anos, eu vou deixar até o card aqui em cima para vocês poderem assistir o vídeo, né? Que eu apresentei o bolo, que eu ganhei e tudo mais. E nesse vídeo eu fiz algumas citações da obra que eu acho, assim, eu considero bastante pertinente, por quê? Primeiro porque eu li o livro no dia do meu aniversário, que foi 7 de março. E depois porque no dia 8 de março, logo o dia seguinte, era o Dia Internacional da Mulher. Bom, a gente está vivendo um período assim de recolhimento, né? Muitas pessoas estão sozinhas ou se sentindo solitárias nesse momento. Então nessa quarentena que a gente está vivendo, eu achei muito pertinente trazer esse livro, porque apesar de tudo, ele traz um pouco de encantamento, ele traz um tom um pouco de conto de fadas pra gente, mas que resgata a essência principalmente da mulher. Ele é um livro que acolhe, ele é um livro que dialoga com o leitor. Logo no primeiro capítulo, e que se chama A Pequena Casa na Floresta, a gente tem a sensação de que realmente a gente está entrando nessa casa, que a gente está sendo convidado para entrar nessa casa. Inclusive eu fiz uma citação lá no vídeo dos meus 40 anos. E aí, para que a gente entre nesse universo, a gente se prepara. E às vezes a gente até se desprepara, porque a gente já anda tão armado para tudo, já anda tão preparado para tudo, que na verdade esse livro ele vem na contramão dessa pressa, desse cotidiano que nós estamos vivendo. E aí a gente começa a entrar no universo da essência humana. Olha só o que ele diz. Talvez você tenha vindo à minha porta por estar interessada em viver de um modo que a abençoe, com a perspectiva de, como eu digo, ser jovem enquanto velha e velha enquanto jovem. O que significa estar plena de um belo conjunto de paradoxos mantidos em perfeito equilíbrio. E aí, gente, o que esse livro faz? O que ele promove? A autora, a Clarissa Pinkola Estés, ela é poetisa, ela é psicanalista, então ela trabalha a questão dos arquétipos. E o que são os arquétipos? Na visão junguiana, né, que ela é uma psicóloga junguiana, são exemplos ou figuras, né, que estão presentes na nossa memória, que estão presentes no imaginário, como se fosse, grosso modo, um modelo, e que vão, de certa forma, explicar para a gente as histórias, que vão explicar as histórias vividas e as histórias passadas. Por exemplo, o herói, por exemplo, o sábio. E a autora aqui, ela traz para a gente, né, a representação simbólica nesse arquétipo da avó, que a história é toda baseada, é toda estruturada nessa metáfora que é o arquétipo da avó. E aí é muito interessante porque a ideia da mulher genitora, da mulher que é mãe de uma prole, né, ela é trazida aqui, essa ideia é trazida aqui por Clarissa como uma metáfora de gerar. Mas é um gerar, um gestar que ultrapassa a magia de ser mãe. Então a figura da avó, ela que sugere netos, obviamente, por exemplo, é recheada de outras possibilidades, outras várias possibilidades de gerar, de gestar, de ser mãe. Mas mãe de quem? Mãe de quê? E olha o que Clarissa nos diz. O orgulho e o esplendor de ter sido mãe de uma mulher que se tornou mãe transparecem e conferem uma grandeza toda especial. E existem muitas outras formas de ser ungida com a imagem de avó, que não se restringem à prole. Há mulheres na vida real que são grandes genitoras de gerações de ideias, processos, genealogias, criaturas, períodos de sua própria arte, sempre se tornando mais sábias e se manifestando dessa forma. Existem mentoras, graças que ensinam, as que orientam alunos e quem quiser aprender, escritoras e pintoras iniciantes e as maduras também. Porque as mulheres maduras também precisam de carinho e orientação para florescer numa estação atrás da outra. E aí a Clarissa ela vai falando pra gente dos desdobramentos, né, dessa grande avó, desse arquétipo da avó. Ela vai ser uma ressonância, né, isso é importante pensar, do ser legítimo que abençoa, que ensina, que prepara, que abriga, que fala de coisas da alma e não somente se restringe ao corpo, ao físico, ao estado físico da gente. E é engraçado também que a Clarissa, ela chama atenção nos contos e lendas, né,
que quando uma jovem, né, ela faz essa reflexão que quando uma jovem ela está em perigo, geralmente não é um príncipe que aparece, mas é uma velha, e geralmente é uma velha sábia que lança uma magia, que lança uma mágica, que tem um poder especial, seja com bastão, seja com sapatos, seja com chapéu, seja com uma fruta, um tipo de comida. É a mulher mais velha que surge para salvar a jovem. E aí, gente, está o importante dessa obra, porque são essas duas, jovens e velhas, que Clarissa destaca viver dentro das mulheres. E a velha, ela é perita, a velha é sagaz, ela é que encontra a solução para os problemas. A jovem é a alma, a jovem é aquela sensação de que os anos não passam, né? O corpo físico envelhece, mas por dentro nós continuamos os mesmos, nós permanecemos jovens. E essa juventude, ela é alimentada exatamente pela curiosidade e pela criatividade. Então é aliar a jovem e a velha com a sabedoria e a jovem com a curiosidade e com a criatividade. São exatamente esses dois paradoxos convivendo no ser. O que se chama a atenção não é para a dicotomia, mas para a completude dessas duas, que habitam a mulher. Outra figura também interessante que a Clarissa traz pra gente, que a autora traz pra gente, é associar a ideia da imagem da mulher à árvore. Ela diz que a árvore ela tem um nível de visibilidade e existe uma árvore oculta para baixo, que são as raízes. Então, comparando, né, essas duas entidades, a árvore e a mulher, ela chama atenção exatamente para isso, que a mulher também, ela tem a sua parte exterior, mas ela tem uma mulher oculta, ela tem uma árvore oculta, né, que seria uma fonte de recursos utilizáveis, segundo a Clarice, nos momentos de se reinventar, nos momentos que se necessita reinventar. E aí ela traz uma ideia muito importante, que eu até sublinhei aqui na obra, que intuitivamente o conceito de cura está atrelado, está incluído, né, na palavra saúde, que habita exatamente a ideia de recriar, a ideia de reinventar, a ideia de se reconstruir. E aí ela diz assim: podemos saber, mas não sabemos dizer com muita precisão onde e como tudo isso ocorre. A poesia faz-se necessária para explicar a força vital de uma mulher. A dança, a pintura, a escultura, os ofícios do tear e da terra, o teatro, os adornos pessoais, as invenções, escritos apaixonados, estudo em livros e nos nossos sonhos, conversas com outras que sejam sábias, o atento intuir, refletir, sentir e pressentir. Criações e realizações de todos os tipos são necessárias, pois existem certos assuntos místicos que as palavras concretas, isoladas, não conseguem expressar, mas que as ciências, contemplações do que é invisível, porém palpável, e as artes conseguem. E aí, gente, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, de incertezas, de recolhimento, de isolamento, muitas das vezes, né? É muito significativa, né, entre tantas histórias que esse livro traz, mas assim, eu sublinho essa história que para mim foi muito significativa neste momento, que a Clarissa conta que é a história de 4 velhas refugiadas da Segunda Guerra Mundial. Essas velhas, na verdade, eram idosas da família do pai adotivo da Clarissa, da própria autora. E assim, embora esse passado, né, o passado dessas velhas fosse um passado triste, um passado melancólico, um passado duro, né, elas trazem uma lição importantíssima, que eu acho que serve muito para esse momento que a gente está vivendo. Para sobreviver, essas 4 idosas, essas 4 velhas, primeiro, elas tinham se agarrado à essência, ao eu que nunca morre, né? Então, a essência da gente não é destruída com nada, com nada. Embora haja tristeza, embora haja medo, embora haja solidão, embora haja insegurança, incerteza, a sensação, a realidade, né, do eu, né, o nosso eu, ele não se apaga. Então, é se agarrar a essa essência. E a segunda lição que eu tirei também dessa história é: mesmo que a pele da alma, e aí a gente está habitando uma metáfora também, né? Como se a alma tivesse uma pele, mas essa pele da alma, esse revestimento da alma, tenha sido magoado, ele se regenera, né? Ele volta ao seu estado primitivo, ao seu estado original. Ou seja, é aquela história do nada dura para sempre, né? A gente sofre, a gente sente, a gente tem medo, a gente
fica inseguro, tem incerteza, mas não vai durar para sempre. Isso vai acabar em algum momento. E aí a gente vai ter a possibilidade de se regenerar. E aí, olha só o que ela traz no capítulo As Avós que Dançam. Ela diz o seguinte: preste atenção que isso é importante. Essas mulheres trabalhavam com o ancinho, com a enxada, torciam o pescoço das galinhas, arrancavam ervas daninhas, reviravam o solo, plantavam com os dedos grossos como cabos de vassouras. Sabiam ordenhar, fazer aparição de animais, tosar carneiros, fiar, tecer, abater porcos. Sua história inteira estava nos antebraços. E aí, gente, a pergunta é: e você? Onde está a sua história? Bom, essa pergunta, eu penso que a pergunta é a questão fulcral da obra. É a questão mais importante dessa obra. Porque onde é que está a sua história? Onde você se localiza em você? Ou você se perdeu de si? Exatamente como suas mães antes delas, e como a mãe de suas mães, as velhas eram de uma época a qual um dia nós mesmas chegaremos. Tornar-se idoso não resulta simplesmente em ter vivido muitos anos, mas decorre mais daquilo que nos tornamos ao longo desses anos, daquilo com que estamos nos preenchendo neste momento e até mesmo a partir do modo pelo qual nos formamos antes que chegássemos a envelhecer muito. É a partir desse legado que surge minha certeza de que nunca é tarde para aprofundar o mapa. Não importa quantos anos tenhamos vivido, podemos começar agora a nos preparar para aquela travessia que nos levará ao poder da velhice e da sabedoria madura. Todos terão a oportunidade de se reacender como uma força instrutiva e intensa. Mas nós somente chegaremos lá se encararmos esse ponto como nosso destino, a partir de agora. Bom, gente, eu não vou detalhar mais assim muito a obra. É uma obra pequena, de uma leitura fácil. Eu li numa tarde, né? No dia do meu aniversário, como eu falei no início do vídeo. Eu não vou falar mais para não tirar esse encantamento. É uma leitura muito leve. Ela tem um teor mágico, mas que tem um ensinamento, né? Ela tem, assim, várias frases de impacto. Aquela frase que você fala, nossa, essa frase é para minha vida. Então, ela traz também essa contribuição. E também lá no final da obra, a gente vai encontrar algumas orações ritualísticas. São orações que ela faz, muito bonitas, são textos poéticos, na verdade. É uma obra feminina, mas não excludente aos homens, né? Eu penso que seja uma oportunidade também dos homens lerem essa obra e conhecer e compreender um pouco desse sagrado feminino. Essa expressão sagrado feminino hoje em dia é muito utilizada, né? Principalmente por grupos que trabalham com arte-terapia, né? Trabalham essa questão do afloramento, né? Do afloramento da mulher, do sagrado feminino. Então, esses grupos de arte-terapia, os próprios psicólogos, né? A própria psicologia também trabalha com isso, por exemplo. E aí o que fica disso tudo, né? Uma grande lição, que a gente pode tirar várias lições dessa obra. Então, assim, uma das que eu destaco aqui, que eu também não vou falar todas, né? É importante essa vivência literária, vocês lerem a obra, porque realmente é um caminho, é um descaminho, né? A gente já está tão acostumado a fazer um caminho único, a seguir certos padrões, e aqui ela vem desestruturar um pouco, mexer com essa estrutura. Então a gente precisa estar no mundo, de fato, mas sem deixar de se pertencer, né? Porque essa sabedoria, ela tem filamentos com uma alma, né? Com a alma tribal, ela tem filamentos ela tem relações com as almas ancestrais, as nossas, que vive nesse nosso coletivo. E a gente não pode perder isso. E aí o que a gente tem hoje? Hoje a gente é bombardeado, né, com padrões de beleza. É claro que existem, né, muitos grupos e a gente superou muito essa coisa do padrão da beleza, mas isso ainda existe, né, na nossa sociedade. Esse padrão de beleza muitas das vezes consumista, né, que a gente precisa comprar a beleza, uma beleza pronta, e a ponto da gente se sufocar, da mulher se sufocar, de se ocultar. E aí a gente não nutre. Com essas atitudes, a gente não nutre essa nossa raiz, a gente perde em capacidade, né? Perde em capacidade de defesa muitas das vezes. E aí essa perda, a gente acaba abafando o que a gente tem de natureza instintiva. Né? E isso não vale só para as mulheres, isso é para o ser humano. A gente acaba se abafando, a gente acaba se ocultando, a gente acaba se escondendo, a gente acaba se perdendo da gente mesmo. E aí a gente vai procurar o quê? Remediações. E aí com isso a gente acaba se tornando
pessoas, né, de alma fraca, pessoas adoecidas, pessoas muitas vezes fragilizadas, medíocres, adoentadas, né, fúteis, muitas das vezes, e a gente perde, enfim, a nossa essência. Essa obra, então, gente, A Ciranda das Mulheres Sábias, na verdade, é um resgate. Né? Ela tenta resgatar a nossa essência, chamar a atenção para isso e fortalecer a nossa estrutura, fortalecer a gente enquanto ser humano. Né? Então, por isso que eu acho que não é só dedicado às mulheres, né? Eu acho que também os homens deveriam se oportunizar de ler, porque é algo que resgata, não é a mulher qualquer, são as mulheres que fazem parte da nossa família, são as nossas mães, as nossas avós, as nossas bisavós, todo esse legado, né? Esse legado de cultura, esse legado de sabedoria que vai passando de uma geração para outra e nos torna quem somos. E aí ela chama a atenção para a gente não perder esses filamentos, a gente não perder essa essência. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica literária nesse momento de pandemia, de incerteza, de solidão, muitas das vezes. É uma obra muito fácil de ler, uma obra gostosa de ler, porque ela, como eu falei, ela tem um tom de contos de fada e tem muito ensinamento aqui, muito ensinamento humano, tá bom? Então vou deixar essa dica com vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!